Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao Vencendo o Concurso. Eu sou o professor Fábio Augusto, professor de informática, e hoje eu vou fazer com vocês a análise do edital do TJMG, beleza? Então acompanha comigo aí na tela. Então olha só, saiu o edital do TJMG, do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, com 284 vagas, né? E a banca IBFC traz para você aí algumas questões que você precisa levar em consideração na parte de informática. Então, vamos conhecer cada uma delas, mas antes de mais nada, deixo para vocês aí os meus contatos interativos. Se você não conhece o professor Fábio Augusto, você pode me seguir lá no Instagram. Se você ainda não sabe como que é a didática ou a dinâmica das minhas aulas, você pode se inscrever no meu canal do YouTube e dar uma assistida nas aulas que estão ali presentes. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida ou até mesmo um elogio, pode mandar para mim aí no WhatsApp que vai ser muito bem-vindo, beleza? Então vamos lá, gente. Acompanha comigo aí a análise do edital. Muito bem, olha só. O edital traz para a gente ali, ó, dividido em itens, as seguintes coisas. Olha só. Ele traz para a gente ali, ó, o primeiro item do edital, na parte de informática, equipamentos de microinformática. O que vem a ser os equipamentos de microinformática? É justamente tudo aquilo que está ligado ao nosso computador. Então você está vendo aqui, ó, o computador propriamente dito, monitor de vídeo, teclado, mouse, impressora, scanner no sentido de digitalização, impressora multifuncional, webcam, portas USB e outros conectores, né, que estejam relacionados às conexões no computador. Em relação a dispositivos removíveis, os pendrives, né, identificação e utilização de teclas de digitação, né, escape, combinação, função, navegação. Então aqui ele está falando de algumas ações que a gente pode fazer através do teclado, tá certo? Depois vem no item 2, sistema operacional Windows 7 e Windows 10. Quando cai dessa forma aqui, ó, você não precisa estudar os dois Windows, porque a pergunta ela vai servir tanto para o Windows 7 quanto para o Windows 10. É o que a gente chama de questão genérica, né? Vai ser uma questão que pode ser respondida para qualquer uma das duas versões, tá? Então, qual a versão que eu devo estudar? Sempre a versão mais atual, porque a versão mais atual traz as coisas que o Windows 7 possui e não o contrário. O contrário a gente não tem, tá bom? Depois, o que eu preciso saber a respeito do sistema operacional? Operações de iniciar, reiniciar, desligar, fazer login, fazer logoff, bloquear e desbloquear. São as ações que a gente faz no sistema operacional de maneira rotineira até. Aí a gente tem os conceitos de área de trabalho, os ícones e atalhos que eu posso ter na área de trabalho, o que o menu iniciar do Windows é capaz de fazer, as barras, né? A gente tem aqui a barra de tarefas que fica ali justamente o iniciar, a execução de programas presentes dentro do Windows, aí a gente tem aqui o Paint, temos o bloco de notas, galerinha, a gente tem que conhecer esses programas, porque esses programas, uma vez que esteja ali, ó, execução de programas, que programas? Os programas que pertencem ao próprio Windows. E lá a gente tem esses programas. Temos o Paint, temos o bloco de notas, temos o WordPad. São programas que estão ali dentro de acessórios do Windows que a gente precisa conhecer, tá? Aí voltando para cá, ele traz para a gente aqui, olha só, gerenciador de tarefas do Windows, né? Quando a gente aciona para finalizar uma tarefa, as janelas que o Windows ali traz, né? Os menus, tudo isso daqui relacionado aos programas, tá? Menus de quem? Dos programas que a gente tem ali, né? Relacionados dentro do Windows. Faixas de opções e barras de comando e de ferramentas. Faixas de opções, quem tem é o WordPad, então a gente já tem ali uma dica do que você tem que estudar. Barra de status, aqui foi traduzido, né? É barra de status dos programas. Geralmente, barra de status que a gente tem ali do nosso gerenciador de arquivos do Windows, que ele aponta ali, por exemplo, quantos arquivos estão selecionados, qual o tamanho do arquivo, então ele vai trazer essas informações.
Menus de contexto. O que vem a ser menus de contexto? Botão direito do mouse. Apertou o botão direito do mouse, né? Você vai ter um menu de contexto e teclas de atalho, né? Que ele está falando, atalhos de teclado. Operações com o mouse, a ação de você mover e arrastar, né, ali os elementos que estão presentes no Windows, então isso é muito comum ser cobrado em prova. Aqui ele traz um elemento, resolução de tela e configuração de múltiplos monitores de vídeo. Aqui ele vai falar para você a possibilidade de você estender a tela do Windows, né? Então funciona da seguinte maneira: você pode estender a tela do Windows usando uma segunda tela ou usando um projetor, né? Então, isso daí você pode fazer através da tecla de atalho Windows mais a letra P. Então, muito provavelmente, é essa tecla de atalho que vai ser cobrada na prova. Então, quando ele fala disso, é que você pode ter a opção de duplicar a tela, ou seja, você vai poder fazer a ação que você está fazendo no computador sendo exibida nas duas telas. O estender a tela é como se você tivesse uma área de trabalho maior, né? Então você pode ter ali uma ação sendo exibida na segunda tela e na primeira tela você está fazendo outra coisa, né? Então isso é a ação de estender a tela, ou é somente a segunda tela ou somente a primeira tela, que é a tela do computador. Essas são as opções quando a gente trabalha com múltiplos monitores de vídeo. Fechou? Aí continuando. Unidades locais, mapeamento de rede, rede de compartilhamento e dispositivos de impressoras. Unidades locais são os discos locais, né? O disco C é um disco local. Nós podemos ter também o disco de armazenamento, que a gente tem removível, que seria o HD externo. Nós temos também o mapeamento de rede, que é a ação de você mapear uma rede que esteja ali, no caso, dentro da rede ao qual o seu computador está conectado. Então você pode mapear usando uma das pastas que estão ali compartilhadas, né? Rede de compartilhamento está diretamente ligado a isso. E dispositivos e impressoras, aqui ele pode trazer para você questões relacionadas a impressoras. Continuando ainda a falar do sistema operacional, ele traz para a gente ali, ó, arquivos e pastas, diretórios, nomes, extensões e tipos de arquivos, utilização do Windows Explorer, que é o que eu acabei de falar, que é o explorador de arquivo, que é o gerenciador de arquivos que a gente tem. Operações de abrir, criar, renomear, mover, copiar e excluir arquivos e pastas. Todas essas ações são ações de manipulação de arquivos. Compactar e descompactar arquivos e cópias de segurança. Tudo isso envolvendo o sistema operacional. São coisas que a gente faz na nossa rotina. Nenhuma ação aqui é uma ação que seja fora do comum, tá? Depois vem o item 4. Editor de texto Microsoft Word e LibreOffice Writer. Aqui ele está trazendo dois editores de texto. Quando ele traz desta forma, significa o quê? Significa que ele pode fazer uma comparação entre os dois. Galerinha, recomendo, baixe o LibreOffice. É extremamente importante que você tenha o LibreOffice baixado no seu computador para que você possa fazer justamente essa comparação. Muito provavelmente você já tem o Word instalado no seu computador. Então instale também o pacote LibreOffice. Joga lá no Google LibreOffice, ele vai abrir o primeiro link, que é o site oficial, libreoffice.org, né? Então ele vai trazer para você ali a ação de fazer o download. Faça o download, instale no seu computador e utilize o programa. Utilizar o programa faz com que você tenha a referência visual, e aí as ações que você fizer no LibreOffice, você não vai memorizar, você vai aprender, porque você vai utilizar o programa. E aí, lembrando, quando você tem a referência visual, fica muito mais fácil de aprender. Beleza? Vamos ver o que eu preciso saber a respeito de LibreOffice Word? Olha lá. O que você precisa saber de LibreOffice Word? Bom, eu preciso saber criar o arquivo. Então tá aqui, ó, criação e edição de documentos. Perfeito. Depois, formatação de caractere. O que é a formatação de caractere? Colocar negrito, itálico, sublinhado, trocar de cor, todas essas ações, tá? Formatação de parágrafo. Eu preciso saber os alinhamentos, esquerda, direita, centralizado, justificado. Eu preciso saber a formatação da minha página.
se eu posso pôr bordas na página, se eu posso fazer ali a formatação das margens, né? Marcadores de numeração, aquela história de colocar as bolinhas do tópico e colocar a sequência numérica. Estrutura de tópicos é uma forma de exibição que o Word traz para a gente. Cabeçalho e rodapé, aquilo que se repete em cima e embaixo, né? Correção ortográfica e gramatical. Idioma, que eu posso trocar, né, para poder escrever num outro idioma. Hifenização é emprego do hífen, é fazer a separação das sílabas. Tabelas, figuras e galeria, isso daqui nós já temos presente no LibreOffice, a ação de inserir tabelas, assim como no Word, né? Visualização de impressão, a gente tem ali as opções do que você quer que seja exibido na visualização, como o próprio nome já diz, é bem específico dessa forma mesmo. E as ações de exportar como PDF, que são elementos que a gente tem no LibreOffice, tá? Depois, no quinto item, aí vem o temido de todos, a planilha eletrônica Excel, mas também o LibreOffice Calc. Então, quando ele cai assim dessa maneira, significa que ele vai fazer uma comparação entre os dois. Então, os dois sendo planilha eletrônica, a gente tem que saber o quê? Criar e editar o que a gente chama de pasta de trabalho. Pasta de trabalho é justamente o arquivo do Excel, o arquivo do Calc, que pode abrigar várias planilhas, né? Aí ele traz aqui, ó, planilhas de cálculo, que são as abas. Exatamente isso que eu acabei de falar para você. Dentro de uma pasta de trabalho, lá embaixo eu posso ter várias abas. Essas abas são as planilhas propriamente dito. E aí eu preciso trabalhar com as referências, as células, fórmulas e funções. Isso aqui a gente precisa saber, tá? Função em planilha eletrônica não tem como você escapar, você precisa saber, né? Aí você tem aqui, inclusive, os tipos de funções, ó, funções matemáticas, lógicas, de texto e de data e hora. Olha que bacana. Então, quer dizer, ele já direciona quais as funções que eu preciso saber. Então, eu não tenho necessidade de estudar outras funções que não estejam ali dentro do edital, tá? Mas função matemática tem uma porrada, função lógica tem uma porrada, função de texto também tem. Então, quer dizer, eu preciso conhecer essas aí. A gente conhece as principais, tá? A formatação de células, a formatação condicional, a formatação de cabeçalho e rodapé, a importação de arquivos no formato CSV, que é a importação de arquivos de texto separados por ponto e vírgula, já é uma característica que dá para você importar do bloco de notas, inclusive. Tudo que estiver separado por ponto e vírgula representa a separação de colunas, visualização de impressão e exportar como PDF. Uma vez que tem exportar como PDF em cima e exportar como PDF embaixo, já fica mais simples ali de você determinar, né? Porque no LibreOffice as ações de exportação são idênticas, tá bom? Item 6, redes. Tudo que está relacionado a redes, que é o quê? Internet e intranet, né? As noções básicas de redes de computadores. Na web, o conceito de navegadores, ele traz aqui o navegador Mozilla Firefox, que é para você estudar, né? Saber a diferença entre janelas e abas, saber as ações de limpar dados de navegação, aqui ele cita o histórico, cookies, caches, plugins, que são os elementos adicionais que a gente pode acrescentar no navegador. É só você pensar em tudo aquilo que você teve que instalar para poder acessar a sua conta bancária. Aí tem, ó, reconhecimento e digitação de endereços, que é o preenchimento automático, o conceito de URL, o conceito de sites, caminhos e páginas, né? Aqui que ele está trazendo o conceito geral de URL, identificação e navegação por ligações, é justamente a utilização de links, interação com os controles de preenchimento de formulários, reconhecimento de cadeado de segurança, né? O HTTPS, e prováveis, né, golpes e fraudes. São as ações que a gente precisa saber em relação ao que a gente tem de conceito de navegação na internet, tá? Item 7, correio eletrônico. É o e-mail propriamente dito, é a ação que você tem ali de enviar e receber as suas mensagens, né? Então ele traz aqui para você correio eletrônico, uma vez que ele traz junto correio eletrônico e agenda, significa que ele vai trabalhar com um programa
de acesso ao e-mail e muito provavelmente o programa Outlook. Porque aí, ó, ele tem identificação de nomes e endereços de correio eletrônico, remetentes e destinatários, cópias e cópias ocultas. No acesso através do navegador, que é o webmail, é a ação de receber e enviar mensagens, né? Aquela ação de saber para quem eu vou enviar com cópia e com cópia oculta. E olha que nas minhas aulas aqui, galera, eu passei uma regrinha básica que se você estudar pelas minhas aulinhas, você não vai errar nenhuma conta de correio eletrônico. Então, é legal você saber qual regra é essa. Depois eu tenho aqui, ó, justamente, incluir, remover e salvar arquivos anexos, formatação do e-mail propriamente dito, as ações de pesquisar e classificar mensagens, a criação de regras para que as mensagens sejam direcionadas, né? Filtros de mensagens, as mensagens que eu não quero receber ou as que eu quero receber, a organização em pastas, que já tem tudo a ver com a regra propriamente dito, a lixeira e o arquivamento, né, de mensagens que você tem ali na sua caixa de entrada. Gerenciar contatos, gerar listas, fazer agendamento utilizando o calendário e também marcação de tarefas. Aqui tudo isso a gente tem através do programa de gerenciamento de e-mail. Depois nós temos aqui o tratamento de lixo eletrônico, que é o spam propriamente dito, e reconhecimento de prováveis golpes, fraudes e boatos. Boatos é chamado de hoax, tá? Né? No termo aí computacional. Beleza? Depois, item 8, tá acabando, gente, tá? Item 8, a segurança da informação. Quando a gente fala de segurança da informação, a gente precisa lembrar dos princípios da segurança da informação, que já está aqui, olha lá, ó, conceitos fundamentais da segurança da informação: confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio e privacidade, né? Esses são os conceitos básicos, né, vamos dizer assim, fundamentais. O fato de ser básico não quer dizer que é simples, é que seja fundamental, né, quando se trata de segurança da informação. Aí a gente tem ameaças em computadores e redes, cuidados com a escolha e uso de senhas, boas práticas de prevenção de códigos maliciosos, né, que é para você não ser contaminado. Aí ele traz aqui o que vem a ser os códigos maliciosos: malware, vírus, cavalos de Troia, o ransomware e outras pragas virtuais. Sejam em mídias removíveis, repositórios de rede, anexos em mensagens e links da página da web e cuidado para a proteção de dados. Todas essas ações estão diretamente ligadas à segurança da informação, tá? E aí você tem, claro, o conceito da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o LGPD, que está diretamente ligado a esse tipo de segurança. No item 9, ele traz aqui para a gente a certificação digital, que é a nossa identificação, a nossa autenticidade, aos conceitos fundamentais de certificado digital de pessoa física e jurídica, que é o uso do certificado digital propriamente dito, né? Que tem ali a presença dos cartões e dos tokens, né? Que está aqui, ó. Identificação de validades, outros atributos de um certificado digital, o ICP Brasil e a autoridade certificadora, né? Token e outras mídias de certificado digital, conceito e uso de PIN e PUC na também assinatura digital, tá? Então tudo isso está ligado à certificação digital. E o último item que tem ocorrido com muita frequência nas provas de concurso é a videoconferência. E que muito provavelmente você vivenciou isso na pandemia e até hoje vivencia. É a história de você agendar, organizar, apresentar, compartilhar, participar de reuniões remotas, né? Ajuste de visualização, áudio, vídeo, recursos de mensagem de texto e a gravação de tudo aquilo que você, né, já deve ter vivenciado. Então, como você pode ver, nós temos 10 itens sendo cobrados aqui no edital. E todo o concurso do TJMG, nós temos provas, dependendo do cargo, que tem 10 questões, por exemplo, analista judiciário, né, tem 10 questões, e os demais cargos têm 5 questões. Neste caso, o conteúdo é o mesmo. E aí você vai falar, ué, e agora? Agora é o seguinte, agora a gente tem que estudar os 10 itens, e aí você já sabe, são 5 questões. Vai ter item de fora? Vai.
né? Eu não consigo cobrar as 10 coisas em 5 questões. O que não pode acontecer na prova? Cobrar itens que não estejam no edital. Deixar de cobrar itens que estão no edital é a coisa mais comum que a gente tem em concurso público. Mas não ter ali, por exemplo, sobrar assunto é o que a gente tem aí de mais frequente nas provas, tá? O que não pode acontecer é cobrar coisa que não esteja no edital, beleza? Mas não se preocupe, se você é, né, um aluno interessado que quer passar nesse concurso, você pode passar nesse concurso, porque nós, do Vencendo Concursos, estamos aí criando o nosso curso online para o oficial judiciário. Olha lá. O curso online para oficial judiciário, ele vai abranger ali para quem quer ser assistente técnico de controle financeiro, para quem quer ser oficial de justiça, que também faz parte aí deste edital, e o nosso curso online vai trazer para vocês algumas vantagens. Veja as vantagens. Você vai ter acesso imediato e acesso ilimitado a todo o conteúdo que você tem, não é isso? Então, ó, acabei de comprar o curso, então eu tenho acesso imediato. Por quanto tempo? Ilimitado. Você pode estudar ali quantas vezes você quiser. Você tem a teoria e questões comentadas. Você tem o material em PDF das nossas aulas, né? Então, aquilo que o professor está passando na tela, você vai ter o acesso também. Você pode fazer um grupo de WhatsApp para acompanhamento, para tirar as suas dúvidas sempre que desejar. E além disso, você vai ter um bônus extra. Olha lá, caderno de questões e o Vadmecum de legislações. Tá vendo só? Então não perca tempo, vá aqui embaixo, né, na descrição do nosso vídeo, você tem o acesso imediato aí ao curso, clicando e fazendo a compra. Não vai se arrepender. O preço é bem acessível. Vai ver que ter acesso a todas as matérias e com todas essas vantagens não vai ser ali nenhum empecilho para que você faça a compra imediatamente. Beleza, gente? Então, conto com a sua compra. Estou esperando aqui já ver o seu nominho para liberar o acesso para você começar a estudar. Beleza? Então, eu vou parar por aqui. Um forte abraço para você e até a próxima. Valeu!